Ao passar pelo pedreiro, o milionário ficou paralisado ao ver seu pingente. O mesmo que... O sol nascente tingia o céu de tons dourados quando Daniel acordou em seu pequeno quarto nos fundos da construção. Esfregando os olhos sonolentos, o jovem de 25 anos se espreguiçou e levantou-se da cama simples, pronto para mais um dia de trabalho árduo. Seus músculos ainda doíam do esforço do dia anterior, mas Daniel sabia que não podia se dar ao luxo de descansar. Como pedreiro contratado para a reforma da imponente mansão Gonzales, ele precisava aproveitar cada minuto de luz do dia. Enquanto se arrumava, Daniel tocou instintivamente o colar em forma de lua que sempre carregava no pescoço. Não sabia ao certo sua origem, mas aquela joia simples era seu bem mais precioso, um elo misterioso com um passado que não conseguia lembrar. Órfão desde pequeno, Daniel crescera em um abrigo para crianças abandonadas sem nunca conhecer seus verdadeiros pais. O colar era a única pista sobre suas origens, embora ele já tivesse perdido as esperanças de um dia desvendar esse mistério. Com um suspiro, o jovem guardou o colar sob a camisa e saiu para mais um dia de trabalho. A mansão Gonzales se erguia majestosa diante dele, uma construção imponente de 3 andares, com colunas ornamentadas e janelas enormes. Era, sem dúvida, a residência mais luxuosa em que Daniel já havia trabalhado. Enquanto misturava argamassa e carregava tijolos, o pedreiro observava discretamente o vai e vem dos moradores e empregados da mansão. Estava particularmente curioso para ver o dono da propriedade, o famoso empresário Roberto Gonzales. Nos seus quase 2 meses de obra, Daniel ainda não tinha cruzado com o magnata pessoalmente. Foi no meio da manhã que Roberto Gonzales finalmente apareceu. O empresário de meia idade saiu pela porta da frente, impecavelmente vestido em um terno cinza. Seu cabelo grisalho e postura ereta emanavam uma aura de poder e autoridade. Daniel tentou não encará-lo descaradamente, enquanto continuava seu trabalho, mas não pôde deixar de notar o olhar penetrante que Roberto lhe lançou ao passar. Por um instante, os olhos do empresário se arregalaram levemente, como se tivesse visto algo familiar. Roberto diminuiu o passo, observando o jovem pedreiro com mais atenção. Daniel sentiu um frio na espinha diante daquele escrutínio, sem entender o motivo. Mas o momento passou rapidamente, e Roberto seguiu seu caminho até a limusine que o aguardava. Aquele breve encontro, no entanto, desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de Daniel e da família Gonzales. Naquela noite, enquanto jantava sozinho em seu imenso escritório, Roberto não conseguia tirar da cabeça a imagem do jovem pedreiro. Havia algo naquele rapaz que lhe era estranhamente familiar, embora não conseguisse precisar o quê. Talvez fosse apenas sua imaginação pregando peças, mas Roberto sentia que precisava investigar mais a fundo. Com um gole de uísque, o empresário se recostou na cadeira e deixou sua mente vagar para lembranças dolorosas que há muito tentava reprimir. 23 anos atrás, sua vida havia sido destroçada quando seu filho de apenas 2 anos fora sequestrado. A polícia nunca encontrara nenhuma pista concreta e o caso acabara arquivado como não solucionado. A perda devastara Roberto e sua esposa Dina, deixando uma ferida que jamais cicatrizara completamente. Roberto se levantou e caminhou até uma estante, onde pegou um porta-retratos empoeirado. Na foto, um garotinho sorridente segurava orgulhosamente um pequeno colar em forma de lua, o mesmo colar que Roberto havia dado ao filho no dia de seu nascimento como símbolo do amor eterno entre pai e filho. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do empresário enquanto ele fitava a imagem. Sacudindo a cabeça para afastar as lembranças dolorosas, Roberto recolocou o porta-retratos no lugar. Estava sendo tolo ao criar falsas esperanças baseadas em uma semelhança imaginária. Seu filho estava morto. Era hora de aceitar isso de uma vez por todas. Com um suspiro cansado, o empresário voltou à sua mesa para terminar de revisar alguns contratos. Na manhã seguinte, Daniel chegou cedo à mansão, ansioso para adiantar o serviço. Estava tão concentrado em seu trabalho que não percebeu a aproximação de Roberto Gonzales. O empresário parou a alguns metros de distância, observando atentamente o jovem pedreiro.
Havia algo na postura e nos gestos de Daniel que lhe pareciam estranhamente familiares. Foi então que Roberto notou algo brilhando no pescoço do rapaz. Seu coração disparou quando reconheceu o formato inconfundível de uma pequena lua. Não era possível, ou era? Com as mãos trêmulas, Roberto se aproximou de Daniel. "Bom dia, rapaz", disse o empresário tentando manter a voz firme. "Posso ver esse colar que você está usando?" Daniel ficou surpreso com a abordagem repentina do patrão. Hesitante, puxou o cordão e mostrou o pingente em forma de lua. "É uma joia muito bonita", comentou Roberto, lutando para controlar sua emoção. "Onde você a conseguiu?" "Na verdade, não sei ao certo", respondeu Daniel. "Tenho esse colar desde que me lembro. Cresci em um orfanato, e essa é a única coisa que tenho do meu passado." As palavras de Daniel atingiram Roberto como um soco no estômago. Seria possível? Depois de tantos anos, poderia seu filho perdido estar ali, bem diante de seus olhos? O empresário sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar em uma pilastra próxima. "O senhor está bem?" perguntou Daniel, preocupado com a súbita palidez do patrão. Roberto respirou fundo, tentando se recompor. "Sim, estou bem. Apenas lembrei-me de algo importante. Daniel, não é? Gostaria de conversar com você mais tarde, se possível. Pode vir ao meu escritório quando terminar seu turno?" Confuso, mas sem ousar questionar, Daniel assentiu. "Claro, senhor. Estarei lá." Roberto se afastou rapidamente, a mente em turbilhão. Precisava conversar com Dina imediatamente e começar a investigar essa possibilidade incrível. Mal podia acreditar que, após tantos anos de desespero e dor, o destino pudesse estar lhes oferecendo uma segunda chance. Enquanto isso, alheio à tempestade emocional que desencadeara, Daniel voltou ao trabalho. O dia transcorreu lentamente, com o jovem pedreiro ansioso e intrigado sobre o que o poderoso Roberto Gonzalez poderia querer com ele. Quando o sol começou a se pôr, Daniel finalmente terminou seu turno e se dirigiu à mansão principal. Foi recebido por Manuel, o mordomo de semblante austero, que o conduziu até o escritório de Roberto no segundo andar. Ao entrar na sala imponente, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros, Daniel sentiu-se completamente deslocado. Roberto estava sentado atrás de uma mesa majestosa, com uma mulher elegante de meia-idade ao seu lado. O empresário fez sinal para que Daniel se sentasse. "Daniel, esta é minha esposa, Dina", apresentou Roberto. "Gostaríamos de conversar com você sobre algo muito importante." Com o coração aos pulos, o jovem pedreiro se acomodou na cadeira indicada. Roberto e Dina trocaram um olhar carregado de emoção antes de o empresário começar a falar. "Daniel, sei que isso pode parecer estranho, mas preciso lhe fazer algumas perguntas sobre seu passado", disse Roberto, inclinando-se para a frente. "Você mencionou que cresceu em um orfanato. Sabe algo sobre como chegou lá?" Daniel franziu o senho, tentando vasculhar suas memórias mais antigas. "Não tenho muitas lembranças de antes do orfanato", respondeu hesitante. "As freiras me disseram que fui encontrado abandonado em um parque quando tinha uns 2 ou 3 anos. Não havia nenhuma identificação comigo, apenas esse colar." Dina soltou um pequeno soluço ao ouvir essas palavras, seus olhos marejados. Roberto segurou a mão da esposa, buscando forças para continuar. "Daniel, há 23 anos, nosso filho de 2 anos foi sequestrado", revelou o empresário, sua voz embargada pela emoção. "Demos a ele um colar idêntico ao seu no dia em que nasceu. Nunca perdemos a esperança de encontrá-lo, mas com o passar dos anos..." O jovem pedreiro arregalou os olhos, começando a entender onde aquela conversa estava chegando. Seu coração batia descompassado enquanto tentava assimilar o que estava ouvindo. "O senhor acha que eu posso ser?" gaguejou Daniel, incapaz de completar a frase. "Não queremos criar falsas esperanças", interveio Dina, sua voz gentil. "Mas a semelhança é grande demais para ignorarmos. Gostaríamos de fazer um teste de DNA, se você concordar." Daniel sentia a cabeça girar. Toda sua vida, sonhara em descobrir suas origens, em encontrar uma família. E agora, de repente, essa possibilidade surgia da forma mais inesperada possível. Eu não sei o que dizer", murmurou o rapaz atordoado. "Claro que concordo com o teste. Mas e se for verdade? O que acontece depois?"
Roberto se levantou e caminhou até Daniel, colocando uma mão em seu ombro. Se for verdade, filho, você finalmente estará em casa e faremos o possível para recuperar todo o tempo perdido. Nos dias que se seguiram, Daniel continuou trabalhando na obra, mas agora sob os olhares atentos e esperançosos de Roberto e Dina, o casal mal conseguia conter a ansiedade enquanto aguardava o resultado do teste de DNA. Finalmente, após uma semana que pareceu se arrastar eternamente, o envelope com os resultados chegou. Roberto, Dina e Daniel se reuniram novamente no escritório, o ar pesado com a expectativa. Com mãos trêmulas, Roberto abriu o envelope e leu o conteúdo. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele olhou para Daniel com uma expressão de pura alegria. É positivo, anunciou, a voz embargada. Daniel, você é nosso filho. A sala explodiu em emoções. Dina correu para abraçar Daniel, soluçando incontrolavelmente. O jovem, atordoado e emocionado, retribuiu o abraço instintivamente. Roberto se juntou aos dois, envolvendo-os em seus braços fortes. Por vários minutos, a família recém-reunida permaneceu assim, chorando e rindo ao mesmo tempo, tentando processar a magnitude daquele momento. 23 anos de separação, dor e incerteza finalmente chegavam ao fim. Quando finalmente se afastaram, os três tinham os rostos marcados pelas lágrimas, mas sorriam radiantes. Daniel olhou para Roberto e Dina, seus pais, ainda sem acreditar totalmente. Eu sempre sonhei com esse momento, disse o rapaz, a voz trêmula. Mas nunca imaginei que pudesse realmente acontecer. Nós nunca perdemos a esperança, meu filho, respondeu Dina, acariciando o rosto de Daniel. Seu pai e eu sempre soubemos, no fundo de nossos corações, que um dia o encontraríamos. Roberto pegou o antigo porta-retratos e o entregou a Daniel. Este é você, com 2 anos pouco antes do sequestro, explicou. Veja o colar. É o mesmo que você sempre carregou. Daniel observou a foto com fascínio, reconhecendo seus próprios traços no rostinho sorridente do garotinho. Era surreal pensar que aquela criança feliz era ele mesmo, antes que o destino o separasse de sua família. Mas o que aconteceu? Perguntou Daniel. Como fui sequestrado? E por que fui abandonado em um parque? Roberto suspirou pesadamente. Infelizmente, nunca descobrimos todos os detalhes. A polícia investigou por meses, mas o caso acabou esfriando. Suspeitamos que o sequestro tenha sido motivado por dinheiro, mas algo deve ter dado errado, e os criminosos decidiram abandoná-lo. O importante é que agora você está de volta, acrescentou Dina, segurando a mão do filho. E vamos fazer de tudo para compensar esses anos perdidos. Nos dias que se seguiram, a vida de Daniel virou de cabeça para baixo. De simples pedreiro, ele se viu subitamente alçado à posição de herdeiro de um império empresarial. Roberto e Dina insistiram que ele se mudasse imediatamente para a mansão, deixando para trás o quarto humilde nos fundos da obra. A notícia do filho pródigo da família Gonzales se espalhou rapidamente pela alta sociedade e pela mídia. Daniel se viu no centro de uma tempestade de atenção, com repórteres acampados nos portões da mansão e suas fotos estampando as capas de revistas e jornais. Para o jovem, a adaptação não foi fácil. Acostumado a uma vida simples e ao trabalho braçal, Daniel se sentia deslocado no mundo de luxo e privilégios em que fora subitamente inserido. As roupas caras o incomodavam, as regras de etiqueta o confundiam e ele se pegava com saudades de seus antigos colegas de obra. Roberto e Dina, ansiosos para recuperar o tempo perdido, enchiam o filho de mimos e atenção. Contrataram tutores particulares para ajudá-lo a completar sua educação formal e o introduziram gradualmente nos negócios da família. Daniel se esforçava para corresponder às expectativas, mas muitas vezes se sentia sobrecarregado e inseguro. Uma tarde, cerca de 1 mês após a revelação, Daniel estava no jardim da mansão, contemplando sua nova vida, quando Manuel, o mordomo, se aproximou com uma expressão severa. O jantar será servido em 1 hora, senhor, anunciou Manuel friamente. Sugiro que se vista adequadamente desta vez. Daniel sentiu o rosto queimar de vergonha, lembrando-se do jantar da noite anterior,
quando descera usando jeans e camiseta, para horror dos convidados presentes. Assentiu em silêncio, enquanto o mordomo se afastava com um olhar de desaprovação. Suspirando, Daniel se dirigiu ao seu novo quarto, uma suíte maior que todo o apartamento em que costumava morar. Enquanto vasculhava o guarda-roupa repleto de ternos caros, não pôde deixar de sentir uma pontada de saudade de sua vida simples anterior. Enquanto se arrumava para o jantar, Daniel refletia sobre as mudanças drásticas em sua vida. Estava profundamente grato por ter encontrado seus pais e ser acolhido com tanto amor, mas ao mesmo tempo se sentia como um peixe fora d'água nesse novo mundo. O jantar transcorreu sem incidentes, com Daniel se esforçando para usar os talheres corretamente e participar da conversa sofisticada. Roberto e Dina o observavam com orgulho, mas o jovem não pôde deixar de notar os olhares de desdém que Manuel lhe lançava ao servir os pratos. Após o jantar, Roberto chamou Daniel ao seu escritório. O empresário parecia ansioso e um pouco nervoso. "Filho, há algo importante que preciso discutir com você", começou Roberto. "Como você sabe, a Gonzales Enterprises é uma das maiores empresas do país, e como meu herdeiro, é natural que você assuma um papel de liderança no futuro." Daniel engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Roberto continuou: "Sei que tudo isso é novo para você, mas acredito que chegou a hora de começarmos a prepará-lo para eventualmente assumir a presidência da empresa." O jovem arregalou os olhos atônito. "Mas, pai, eu não sei nada sobre administrar uma empresa. Até um mês atrás eu era um simples pedreiro." Roberto sorriu compreensivo. "Eu sei, Daniel, e é por isso que vamos começar devagar. A partir da próxima semana, você começará a trabalhar meio período na empresa, aprendendo sobre os diferentes departamentos e operações. Também continuará com suas aulas particulares para completar sua educação formal." Daniel assentiu, ainda se sentindo overwhelmed. "Eu vou me esforçar, pai. Prometo que não vou decepcioná-los." Roberto abraçou o filho. "Sei que não vai, filho. Sua mãe e eu temos total confiança em você." Nos meses que se seguiram, Daniel se viu mergulhado em um turbilhão de novas experiências e aprendizados. Pela manhã, frequentava aulas intensivas com os melhores professores particulares que o dinheiro podia contratar. À tarde, ia para a sede da Gonzales Enterprises, onde passava por um rodízio entre os diversos departamentos, aprendendo sobre finanças, marketing, recursos humanos e operações. Apesar do cansaço e da pressão constante, Daniel se descobriu fascinado pelo mundo dos negócios. Sua inteligência natural e dedicação o ajudavam a absorver rapidamente os novos conhecimentos. Roberto observava com orgulho o progresso do filho, vendo nele o futuro da empresa que construíra. No entanto, nem tudo eram flores na nova vida de Daniel. Enquanto a maioria dos funcionários o tratava com respeito e até adulação, ele sentia que alguns o viam como um intruso, um golpista que aparecera do nada para roubar a posição que acreditavam merecer. O mais vocal desses detratores era Manuel, o mordomo. Embora sempre mantivesse uma fachada de polidez na frente de Roberto e Dina, Manuel não escondia seu desprezo por Daniel quando estavam a sós. "Acha mesmo que pode se tornar um Gonzales da noite para o dia?" provocava o mordomo em uma ocasião, quando se cruzaram em um corredor vazio. "Você não passa de um pedreiro sujo vestindo roupas caras. Logo todos perceberão a farsa que você é." Daniel cerrou os punhos lutando para conter a raiva. "Eu sou filho deles, Manuel. O teste de DNA provou isso." Manuel riu sarcasticamente. "DNA não faz de você um Gonzales. Você nunca será um deles de verdade." As palavras cruéis do mordomo ecoavam na mente de Daniel, alimentando suas próprias inseguranças. Por mais que se esforçasse, havia momentos em que o jovem se perguntava se realmente pertencia àquele mundo. Uma noite, incapaz de dormir, Daniel saiu para caminhar pelos jardins da mansão. Sentou-se em um banco perto do chafariz, observando o reflexo da lua na água. Inconscientemente, seus dedos acariciavam o colar em forma de lua que sempre carregava. "Não consegue dormir?" Uma voz suave o surpreendeu. Daniel se virou para ver sua mãe, Dina, se aproximando.
Só estou pensando, respondeu ele com um sorriso fraco. Dina se sentou ao lado do filho, passando o braço ao redor de seus ombros. Quer conversar sobre o que está te incomodando? Daniel hesitou por um momento, mas então as palavras começaram a fluir. Contou à mãe sobre suas inseguranças, o medo de não estar à altura das expectativas, as provocações de Manuel. Dina ouviu atentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Quando Daniel terminou, ela o abraçou forte. Meu querido, disse ela com voz embargada, você é mais forte e capaz do que imagina. Passar por tudo o que você passou e ainda assim se tornar um homem tão bom e dedicado, isso mostra o quão especial você é. Daniel sentiu um nó na garganta. Mas e se eu não conseguir ser o herdeiro que vocês esperam? E se eu decepcionar vocês e a empresa? Dina segurou o rosto do filho entre as mãos, olhando-o nos olhos. Daniel, escute bem. Seu pai e eu te amamos incondicionalmente. Não importa o que aconteça com a empresa ou que caminho você escolha seguir na vida. O que importa é que finalmente estamos juntos. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Daniel. Pela primeira vez desde que descobrira suas origens, ele sentiu verdadeiramente que pertencia àquela família. Obrigado, mãe, sussurrou, abraçando-a novamente. A partir daquela noite, Daniel encontrou uma nova determinação. Decidiu que provaria seu valor não apenas para os outros, mas principalmente para si mesmo. Mergulhou ainda mais fundo nos estudos e no aprendizado sobre a empresa, surpreendendo a todos com sua dedicação e progresso rápido. Meses se passaram e Daniel começou a se destacar em suas funções na Gonzalez Enterprises. Sua experiência como pedreiro lhe dava uma perspectiva única sobre as operações da empresa, especialmente no setor de construção civil. Ele propôs várias ideias inovadoras para melhorar a eficiência e as condições de trabalho nos canteiros de obra, conquistando o respeito dos funcionários. Roberto observava o crescimento do filho com uma mistura de orgulho e admiração. Em uma reunião de diretoria, o empresário anunciou que Daniel assumiria oficialmente o cargo de vice-presidente de operações. A notícia caiu como uma bomba na empresa. Enquanto muitos celebravam a ascensão meteórica do jovem herdeiro, outros viam com desconfiança e inveja sua rápida promoção. Manuel, em particular, ficou furioso com o anúncio. O mordomo, que há anos alimentava a esperança de um dia assumir uma posição de destaque na empresa, viu seus sonhos desmoronarem diante da ascensão de Daniel. Determinado a sabotar o sucesso do jovem Gonzalez, Manuel começou a tramar nos bastidores. Usando seus anos de serviço e a confiança que conquistara na família, o mordomo começou a espalhar rumores e insinuações maldosas sobre Daniel entre os funcionários e contatos da empresa. Ouvi dizer que ele mal sabe ler e escrever, cochichava Manuel para um dos diretores. Como alguém assim pode liderar uma empresa desse porte? Para outro insinuava, vocês não acham estranho como ele apareceu do nada? Tenho minhas dúvidas sobre essa história de filho perdido. Lentamente, as sementes da desconfiança começaram a germinar. Daniel percebeu que alguns colegas começaram a tratá-lo de forma diferente, com olhares desconfiados e conversas interrompidas quando ele se aproximava. A situação chegou ao ápice durante uma importante negociação com um cliente internacional. Daniel estava liderando a equipe de vendas em uma apresentação crucial quando, misteriosamente, os arquivos em seu laptop desapareceram momentos antes da reunião começar. Pego de surpresa e sem o material necessário, Daniel teve que improvisar a apresentação. Embora tenha se saído razoavelmente bem graças ao seu conhecimento do projeto, era evidente que o cliente ficou insatisfeito com a falta de profissionalismo. Devastado pelo fracasso, Daniel se trancou em seu escritório, questionando sua capacidade de liderar. Foi então que recebeu uma visita inesperada de Carla, sua assistente. Daniel, disse ela hesitante, há algo que você precisa saber. Vi Manuel mexendo no seu laptop antes da reunião. A revelação atingiu Daniel como um raio. Subitamente, todas as pequenas sabotagens e acidentes dos últimos meses fizeram sentido. Confrontado com a verdade, Daniel sentiu uma mistura de raiva e determinação se acender dentro dele. Decidido a expor as manipulações de Manuel,
Daniel começou sua própria investigação discreta. Com a ajuda de Carla e alguns funcionários leais, ele coletou provas das ações do mordomo, incluindo e-mails comprometedores e gravações de câmeras de segurança. Armado com essas evidências, Daniel finalmente confrontou Manuel na presença de Roberto e Dina. O mordomo, encurralado, tentou negar as acusações, mas as provas eram irrefutáveis. "Como você pôde, Manuel?" perguntou Roberto, chocado e furioso. "Depois de tantos anos de serviço leal." "Leal?" gritou Manuel, perdendo a compostura. "Eu dediquei minha vida a esta família e a esta empresa. E para quê? Para ser passado para trás por esse intruso?" Dina interviu, sua voz fria de raiva contida. "Daniel é nosso filho, Manuel. Ele tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de nós. Ele nunca será um verdadeiro Gonzales", bradou Manuel. "Ele é só um pedreiro sujo que teve sorte." Daniel, que até então observara o confronto em silêncio, finalmente falou. "Você tem razão em uma coisa, Manuel. Eu fui um pedreiro. E é por isso que entendo o valor do trabalho duro e da honestidade. Algo que você claramente esqueceu." Roberto colocou a mão no ombro do filho orgulhoso. Virando-se para Manuel, disse com voz firme. "Você está demitido, Manuel. Saia desta casa imediatamente." Enquanto o ex-mordomo era escoltado para fora da mansão, a família Gonzales se reuniu em um abraço apertado. Daniel sentiu um peso enorme sair de seus ombros, finalmente livre das manipulações de Manuel. Nos meses que se seguiram, Daniel trabalhou incansavelmente para recuperar a confiança dos funcionários e parceiros de negócios. Sua honestidade, dedicação e habilidade natural para a liderança logo conquistaram até mesmo os mais céticos. A Gonzales Enterprises floresceu sob a liderança conjunta de Roberto e Daniel. O pai, experiente e estratégico, complementava perfeitamente o filho, com suas ideias inovadoras e compreensão profunda das operações no chão de fábrica. Um ano após o confronto com Manuel, a família Gonzales realizou uma grande festa para celebrar o aniversário de Daniel, o primeiro que podiam comemorar juntos em 24 anos. A mansão estava repleta de executivos, parceiros de negócios e amigos, todos ansiosos para homenagear o jovem que se tornara uma figura querida e respeitada. No meio da celebração, Roberto pediu a atenção de todos e fez um anúncio surpreendente. "Senhoras e senhores, é com imenso orgulho que anuncio oficialmente a transição da presidência Enterprises. A partir do próximo mês, meu filho Daniel assumirá o cargo de CEO, enquanto eu passarei a atuar como presidente do conselho." A sala explodiu em aplausos. Daniel, emocionado, o pai e a mãe, mal acreditando na confiança que depositavam nele. Mais tarde naquela noite, quando a festa já havia terminado e a mansão voltara ao silêncio, Daniel subiu ao terraço para um momento de reflexão. Olhando para a cidade que se estendia abaixo, iluminada pelas luzes noturnas, ele não pôde deixar de se maravilhar com a jornada incrível que sua vida havia sido, de um órfão solitário a herdeiro de um império, de pedreiro a CEO, de perdido a encontrado. Tocando o colar em forma de lua que nunca tirava do pescoço, Daniel sorriu. Aquele pequeno objeto, que por tanto tempo fora seu único elo com um passado desconhecido, agora era o símbolo de um futuro brilhante e cheio de possibilidades. A história ainda não acabou. Se você assistiu até aqui, por favor, considere se inscrever no canal e comente onde você mora. Voltando à história. Daniel respirou fundo, sentindo a brisa noturna em seu rosto. Sabia que muitos desafios ainda o aguardavam, mas estava pronto para enfrentá-los. Com o amor de sua família e a força que descobrira dentro de si mesmo, ele sabia que poderia superar qualquer obstáculo. Naquele momento, sob o brilho suave da lua, Daniel Gonzales fez uma promessa silenciosa. Prometeu honrar o legado de seus pais, cuidar dos funcionários que agora estavam sob sua responsabilidade e usar sua posição privilegiada para fazer a diferença no mundo. O menino perdido finalmente encontrara seu caminho para casa. E agora, como homem, estava pronto para construir seu próprio destino. Semanas se passaram
e Daniel mergulhou de cabeça em suas novas responsabilidades como CEO da Gonzales Enterprises. Os dias eram longos e exaustivos, repletos de reuniões, decisões cruciais e desafios constantes. Mas o jovem líder enfrentava tudo com uma mistura de entusiasmo e determinação que inspirava todos ao seu redor. Uma das primeiras iniciativas de Daniel como CEO foi lançar um programa de responsabilidade social focado em crianças órfãs e famílias de baixa renda. Inspirado por sua própria história, ele queria usar os recursos da empresa para criar oportunidades para aqueles que, como ele um dia, não tinham nada. O programa, batizado de Projeto Lua Nova, oferecia bolsas de estudo, treinamento profissional e apoio psicológico para jovens em situação de vulnerabilidade. Daniel fazia questão de participar pessoalmente de muitas das atividades, compartilhando sua história e incentivando os participantes a nunca desistirem de seus sonhos. Enquanto o projeto Lua Nova ganhava destaque na mídia e recebia elogios da sociedade, Daniel enfrentava seus próprios desafios internos. Apesar de seu sucesso aparente, ainda havia momentos em que as inseguranças do passado o assombravam. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Daniel encontrou seu pai no escritório da mansão. Roberto percebeu imediatamente que algo estava incomodando o filho. Quando comecei a Gonzales Enterprises, eu era apenas um jovem ambicioso com mais sonhos do que experiência. Houve inúmeras noites em que me perguntei se estava à altura do desafio. Daniel olhou para o pai surpreso. Roberto sempre parecera tão confiante e seguro. O segredo, continuou Roberto, não é não ter dúvidas, mas sim não deixar que elas te paralisem. Cada desafio que você supera, cada decisão difícil que toma, te torna mais forte e mais capaz. As palavras de Roberto tocaram profundamente Daniel. Ele percebeu que sua jornada, embora única, não era tão diferente da de seu pai. Ambos haviam enfrentado adversidades e dúvidas, mas persistiram. Obrigado, pai, disse Daniel, sentindo um novo senso de determinação surgir dentro dele. Prometo que vou continuar dando o meu melhor, não só por mim, mas por toda a família Gonzales e pelos funcionários que dependem de nós. Roberto abraçou o filho, orgulhoso. Sei que vai, filho. E saiba que sua mãe e eu estaremos sempre aqui para apoiá-lo. Nos meses seguintes, Daniel canalizou essa nova confiança em suas ações como CEO. Ele implementou mudanças inovadoras na empresa, focando em sustentabilidade e bem-estar dos funcionários. Sua abordagem fresca e sua capacidade de se conectar com pessoas de todos os níveis da organização rapidamente o tornaram um líder admirado e respeitado. O projeto Lua Nova continuou a crescer, expandindo-se para outras cidades e impactando milhares de vidas. Em uma das cerimônias de formatura do projeto, Daniel foi surpreendido por um jovem que se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Senhor Gonzales, disse o rapaz emocionado. Eu queria agradecer pessoalmente. Sua história e este projeto mudaram minha vida. Eu também cresci em um orfanato achando que nunca teria uma chance. Agora, graças a você, estou prestes a entrar na faculdade. Daniel abraçou o jovem, profundamente tocado. Naquele momento, ele entendeu verdadeiramente o impacto que suas ações podiam ter. Não era apenas sobre liderar uma empresa, mas sobre usar essa posição para fazer a diferença no mundo. À medida que o tempo passava, a Gonzales Enterprises prosperava sob a liderança de Daniel. Sua abordagem inovadora e seu compromisso com a responsabilidade social não apenas aumentaram os lucros da empresa, mas também a transformaram em um modelo de negócios ético e sustentável. Em casa, Daniel fortalecia cada vez mais os laços com Roberto e Dina. As feridas do passado, embora nunca completamente esquecidas, começavam a cicatrizar. A mansão Gonzales, antes um símbolo de perda e dor para o casal, agora transbordava de alegria e amor familiar. Um dia, durante um jantar em família, Dina surpreendeu Daniel com uma pergunta inesperada. Filho, você já pensou em tentar encontrar sua família adotiva do orfanato? Daniel ficou pensativo. Em meio a toda a agitação dos últimos anos, ele quase se esquecera das freiras e das outras crianças que haviam sido sua família por tanto tempo. Acho que seria uma ótima ideia,
respondeu ele após um momento. Elas cuidaram de mim quando eu não tinha ninguém. Gostaria de agradecer e, quem sabe, ajudar o orfanato de alguma forma. Com o apoio de Roberto e Dina, Daniel iniciou uma busca pelo orfanato onde crescera. Não foi uma tarefa fácil, já que muitos anos haviam se passado e suas lembranças da infância eram nebulosas. Mas após semanas de investigação, eles finalmente localizaram o lugar. O orfanato, agora dirigido por uma nova geração de freiras, ainda funcionava, embora enfrentasse dificuldades financeiras. Quando Daniel chegou, acompanhado por seus pais, foi recebido com surpresa e emoção. Irmã Maria, uma das poucas freiras que ainda se lembrava do pequeno Daniel, não conseguiu conter as lágrimas ao reconhecê-lo. Meu Deus, é você mesmo, pequeno Daniel. Olhe só como cresceu. Daniel abraçou a freira, sentindo uma onda de memórias e emoções o invadir. Irmã Maria, eu vim agradecer por tudo que vocês fizeram por mim e também para ajudar se me permitirem. Nos meses que se seguiram, Daniel trabalhou incansavelmente para renovar e melhorar as condições do orfanato. Usando recursos pessoais e da empresa, ele modernizou as instalações, contratou mais funcionários e criou um fundo de educação para garantir que todas as crianças tivessem a oportunidade de estudar. O projeto de revitalização do orfanato se tornou um novo capítulo do projeto Lua Nova, servindo como modelo para iniciativas semelhantes em todo o país. Daniel fazia questão de visitar regularmente, brincando com as crianças e compartilhando sua história de superação. Em uma dessas visitas, acompanhado por Roberto e Dina, Daniel observava as crianças brincando no novo playground que havia sido construído. Seu coração se encheu de uma mistura de alegria e melancolia. Sabe, disse ele, virando-se para seus pais, por muito tempo eu me perguntei por que tudo aquilo tinha acontecido comigo. O sequestro, o abandono, os anos no orfanato, parecia tão injusto. Dina segurou a mão do filho, seus olhos marejados. Roberto colocou o braço ao redor dos ombros de Daniel. Mas agora, continuou Daniel, olhando para essas crianças, para tudo que conseguimos realizar. Talvez essa tenha sido a razão. Talvez eu precisasse passar por tudo aquilo para poder estar aqui hoje, fazendo a diferença na vida delas. Roberto sorriu, orgulhoso. Filho, você transformou uma tragédia em algo belo e significativo. Não poderíamos estar mais orgulhosos de você. Naquele momento, rodeado pelo amor de seus pais e pela alegria das crianças do orfanato, Daniel sentiu uma paz profunda. Sua jornada havia sido longa e difícil, mas cada passo o levara exatamente onde ele precisava estar. O colar em forma de lua, que por tanto tempo fora um lembrete de seu passado misterioso, agora brilhava em seu pescoço como um símbolo de esperança e possibilidades infinitas. Daniel sabia que, não importava o que o futuro reservasse, ele enfrentaria com coragem, compaixão e a força do amor de sua família, tanto a de sangue quanto a que escolhera ao longo do caminho. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Daniel fez uma promessa silenciosa. Prometeu continuar sua missão de criar oportunidades para aqueles que, como ele, um dia, precisavam apenas de uma chance para brilhar, pois ele havia aprendido que, às vezes, as maiores bênçãos surgem dos desafios mais difíceis e que o verdadeiro sucesso não se mede apenas por conquistas pessoais, mas pelo impacto positivo que podemos ter na vida dos outros. E assim, sob o céu estrelado, com o som das risadas das crianças ao fundo e o amor de sua família ao seu lado, Daniel Gonzalez soube que finalmente estava em casa, não apenas na mansão luxuosa ou no escritório da empresa, mas em seu coração, onde a lua sempre brilharia como um lembrete de sua jornada extraordinária e da promessa de um futuro ainda mais brilhante.